Olá, amigo do Eflantcast, muito bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui com um profissional da área de plano de segurança da água, voltando nesse assunto em que a gente já... Foi o nosso primeiro episódio, inclusive aqui nesse novo estúdio, sobre plano de segurança da água. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, do nosso curso também, que foi onde a gente conheceu o nosso convidado lá em Portugal, e espero que vocês gostem. E vou passar aqui para o meu co-host para chamar os nossos patrocinadores e, ao mesmo tempo, apresentar aí o nosso convidado. Sejam muito bem-vindos. Então, seja bem-vindo, amigo do Eflant, a mais um episódio. É muito legal a conversa que a gente vai ter aqui. A gente já falou um pouco sobre o PSA, lá com o Marcos Benson-San, e agora a gente vai um pouquinho mais pro detalhe da implementação do processo como um todo, com uma pessoa que já fez o PSA, que é o Diego. Então, antes da gente começar o episódio, eu vou agradecer, evidentemente, aos nossos patrocinadores, começando pela Matrix, que, como vocês sabem, é especialista no fornecimento de produtos e serviços voltado para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Fundada em 2003, a Matrix tem mais de 22 anos de experiência trabalhando continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamento de águas e efluentes. Então vou agradecer também a Lovebond, que há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade da água, presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros, e também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. E vou agradecer também a Bell Water, que é a nossa empresa de consultoria ambiental, que possibilitou esse projeto de acontecer, que é o Eflantcast, possibilitou também que a gente pudesse ir para Portugal fazer um curso, se especializar, e a gente teve a grata satisfação de vários colegas que a gente conheceu, mas de conhecer o Diego também. E, cara, prazerzão te ter aqui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você vai ver que, na medida do possível, é uma conversa muito leve, a ideia é que seja um bate-papo mesmo. E você é biólogo, a gente estava brincando aqui de outra gravação, e eu gostaria que você se apresentasse, o que você faz hoje, qual que é a sua função, a sua formação, e aí a gente dá início a esse bate-papo aqui sobre PSA na prática. Legal, boa tarde Marcelo, boa tarde Augusto, cara, prazer enorme realmente estar aqui, falando aí de um tema tão importante, né, quanto segurança hídrica, plano de segurança da água, e tá tão em voga ainda um tema como esse, né, então também é um prazer poder estar compartilhando aí um pouquinho da experiência da Sanasa nesse assunto, né. Bom, então meu nome é Diego, trabalho na Sanasa, sou formado em Ciências Biológicas pela Unicamp, e mestrado também na Unicamp, na área de atuação. Meu mestrado foi até desenvolvido numa parceria entre Unicamp e Sanasa, então eu atuo na área de saneamento desde estágio, né? Eu fiz estágio na Unicamp, na Sanasa, durante a graduação eu fiz o meu estágio na Sanasa, e aí finalizada a graduação e o estágio, eu emendei direto num projeto de mestrado, que foi uma parceria desenvolvida aí entre Sanasa e Unicamp. Então o projeto foi de fato implementado ali usando a Sanasa como uma área de campo, área de pesquisa mesmo, né? Então eu trabalho com saneamento aí desde que eu me formei, desde 2010, e aí tive uma experiência fora da área do saneamento, foi na Natura Cosméticos. Foi a única experiência fora, foi uma experiência muito, muito bacana, mas todo o restante dentro da área de saneamento. Trabalhei no Ministério da Saúde como consultor tanto em Brasília quanto em Curitiba. Depois trabalhei em outros municípios aqui da região de Campinas, na área de água, e estou na Sanasa agora trabalhando com o plano de segurança da água, com sistemas de gestão de segurança de água para consumo humano. Legal, Diego. E como o Augusto falou, essa grata satisfação de a gente se conheceu lá em Portugal. Na verdade, eu te conheci antes do Fórum Internacional de Segurança da Água, lá em São Paulo, em que lá a gente falou, não, mas a gente vai estar num curso falando com o Marcos Benson-San, se não me engano, e aí ele falou, não, a gente vai estar junto lá em Portugal. E aí, esse curso para nós foi muito marcante, e acredito que para você também. E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa olhando para isso, né? Como o Diego, que trabalha com PSA, faz toda essa parte de implantação, controle, monitoramento, enfim, no Brasil, vai
para Portugal, conhecer um pouco mais sobre, né? Estamos lá com um baita do especialista, o professor José Vieira, né? Nessa linha, e como que o Diego volta para Campinas com essa experiência e com aquela troca de informação, com aquele network que a gente fez, é muito legal, né? Então, de lá, nós inclusive mudamos o nosso sobrenome, ele então deixa de ser Hemkemeyer, passa a ser Heineken, depois nosso amigo Carlos, né? Em toda aquela interação que é fantástica num curso presencial que aconteceu lá. Então, eu queria que tu talvez começasse por aí, nessa linha, né? O Diego da Sanasa, que vai buscar uma informação lá, o que a gente enxerga lá e vê de diferente, e o que o Diego traz de lá para cá, aí após esse curso muito massa, né? Que é o Liderança e Inovação em Gestão em Água e Saneamento, que a gente fez junto lá em Portugal. Legal, cara. Realmente, o curso foi incrível, né? Pelos profissionais que estavam lá, pela competência dos profissionais que estavam lá, pelo network, pelos contatos, pela localização, né? Não só simbólica, mas o que representa Braga e Portugal no cenário de saneamento mundial. Então, assim, realmente foi uma oportunidade incrível. Quero aproveitar até para agradecer a Sanasa pela oportunidade, agradecer, né, ao nosso diretor-presidente Manuelito Magalhães pela oportunidade. Cara, na gestão do Manuelito, a gente nessa NASA vem sendo bastante reconhecida nos últimos anos por várias conquistas, né? Vários prêmios. Então, assim, o Manuelito é um gestor que ele trouxe para a Sanasa um olhar de excelência em gestão que tem trazido resultados realmente muito bons. A gente tem sentido isso no dia a dia mesmo. Também agradecer aqui o nosso diretor técnico, Marco Antônio. Também que Marco Antônio é um cara que eu acho legal não só agradecer, mas falar um pouco, né? Tanto dessa visão que o Manuelito tá trazendo pra gente enquanto Sanasa, e o Marco, um cara que conhece tudo, assim, da diretoria técnica, passou por todos os setores, então um cara que agrega muito de gestão e operação. Ele conhece todos os setores, assim, e é diretor há muitos anos, então tem uma experiência muito bacana também, e é um cara que apoia as ideias. Quando você chega com ideias, com projetos, é um cara que, se ele compra a sua ideia, se ele entende que é legal, se ele acredita, é um cara que apoia. E isso é muito importante. Eu vejo, tô dizendo nesse sentido, porque eu tenho colegas que às vezes tem boas ideias, mas assim, o apoio da autogestão nesse sentido, ele é fundamental. Então, assim, eu quero agradecer tanto o presidente quanto o nosso diretor técnico, que realmente tem apoiado essas iniciativas, e os resultados realmente estão sendo muito, muito produtivos. E, cara, Portugal, né? Então, essa oportunidade que a gente teve aí foi muito bacana. Você citou o nome do professor José Vieira, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele no Fórum Internacional de Segurança da Água, que a gente também se conheceu brevemente ali. Eu conheci os trabalhos dele de muito tempo. Eles são, de fato, trabalhos de referência, né? É livro de cabeceira, vamos dizer assim, né? Então, os trabalhos da OMS, os trabalhos da IWA, os guidelines, né? E os trabalhos do professor Vieira são as principais referências nessa área. E então, assim, quando eu tomei conhecimento desse curso, eu sabia que ele está lá. A professora Ana Silva também, uma referência agora na questão do reuso, com o Instituto Reuso de Água. Então, tem uma mensagem muito clara que nessa gestão, com o Manuelito, ele passa pra gente, né? A gente tem lá na Sanasa tem seguido um modelo de excelência em gestão. E assim, a gente fala, vamos buscar quem que é o melhor. A Sanasa é um privilégio poder falar isso, mas a Sanasa é melhor, ela é referência em vários aspectos. Então, assim, a gente busca onde que é a referência e qual que é a referência de Brasil e de mundo. Então, quando eu vi esse curso, né, que eles falam sobre isso, vamos buscar referência, vamos buscar quem que é o melhor nesse assunto. E aí, outra frase interessante, vou citar aqui de novo o Marco Antônio, diretor técnico, ele fala pra gente, assim, ele fala, ter a lei do mínimo esforço, né? Ele fala que a gente tem que ir além do mínimo esforço, ele sempre fica batendo nessa tecla. Então eu tô dizendo isso porque essa busca por um benchmarking internacional, falei, quando eu me deparei com o curso, vi os profissionais que estariam lá, falei, cara, tem tudo a ver. É isso. Tem a competência dos profissionais, o escopo do curso, o que ele estava se propondo. Eu falei, realmente é uma oportunidade muito bacana pra gente ir lá. Então, Portugal em si, né? Quando a gente fala de referência, plano de segurança da água, por exemplo, segurança da água e saneamento,
tem o José Vieira, que ele é referência no mundo, né, sobre esse assunto, e Portugal é uma referência em saneamento, né? A gente pôde ver na prática o que a gente lê na teoria, então a excelência das empresas, a excelência da forma como é feito o sistema de gestão. Então, assim, foi realmente muito oportuno essa experiência. E, assim, do que eu vi lá, cara, que eu acho que faz diferença, pra mim foi muito legal isso, porque nas apresentações que eu tenho, que eu sempre faço de plano de segurança da água, de sistemas de gestão e etc., tanto dentro da Sanasa quanto de fora, é o que eu falo, né? Dependendo do público-alvo, dependendo do evento, a gente faz recortes do plano. Porque o plano é uma ferramenta, como, né, a gente pôde ver, vocês, talvez o público de vocês já deve ter bastante familiaridade, mas é uma ferramenta, um modelo de gestão, na verdade. Então, eu fazia recortes disso e apresentava nos eventos. Agora, quando a gente vê lá tudo acontecendo, né, de forma contínua, a gente, é uma oportunidade de trazer isso para cá, é incrível, né? E uma das perguntas que a gente teve no episódio com a Go Associados, do Gessner, que foi nosso primeiro professor lá, né? Ele traz muito essa questão de qual as diferenças, quais as semelhanças entre Brasil e Portugal. E a gente via, e a professora Ana Silva é muito categórica nisso, eu gosto muito da fala dela, que assim, cara, os problemas são muito semelhantes, magnitudes diferentes. Então a gente pôde ver coisas em Portugal que, cara, temos problemas muito semelhantes aqui, mas uma forma, uma preocupação com a gestão é completamente diferente. Então era quase como uma obsessão por combate a perdas, né? Era uma obsessão por segurança da água, e foi uma coisa que me chamou muita atenção lá. Eu sou muito feliz de morar em Campinas e saber que tem uma Sanasa atuando aqui, porque eu sei que eu não estou buscando só uma questão de qualidade de água, mas o quão segura é essa minha qualidade. Sim. E aí lá estou olhando para os índices deles em percentual de atendimento de parâmetros de qualidade, tu fica assim realmente chocado, como que o plano de segurança que acontece na prática é observado também por aquele cara que está lá na ponta recebendo essa água, e o quanto a companhia de saneamento ela é compromissada com esse tipo, ela está meio que obcecada por esse tipo de situação, né? Não à toa ficou em primeiro lugar no ranking de saneamento. Exato, Né? exatamente. Inclusive, parabéns aqui Obrigado. para a Sanasa, mas representado por você, do Diego, porque outros colegas, né, que também foram mais colegas da Sanasa lá a fazer parte. E eu acho que isso é um reflexo de toda essa personalidade diferenciada que você falou que a Sanasa tem construído do ponto de vista de gestão, de visão de mercado, vamos chamar assim, mas de querer fazer um serviço muito sério. Eu acho que estar em primeiro no ranking, eu acho que é o reflexo perfeito de que as ações estão sendo tomadas nas devidas proporções e estão sendo assertivas, né? Então, fica aqui Sem dúvida. o parabéns para vocês. Obrigado, Vi. Realmente, a gente tava, olha, se eu não me engano, 2021, 22, acho que em 21, em 23º nesse ranking, nesse mesmo ranking. O ano passado a gente apareceu em terceiro lugar, empatado em primeiro lugar, mas pelos critérios de desempate em terceiro, e esse ano apareceu em primeiro lugar. Então, realmente, esses últimos anos aqui têm sido muito produtivos, com resultados muito notáveis mesmo. Mas até puxando um gancho com relação a Portugal, o que muito me chamou a atenção lá, antes do plano, porque o plano de segurança, as ferramentas, o sistema de gestão que a empresa lá, a entidade gestora, eles chamam, né, a empresa de abastecimento, como a gente fala aqui, mas a entidade gestora, é a entidade gestora que é responsável por legislação a elaborar esse modelo, né, esse plano. Só que o que mais me chama atenção lá é o que está antes, né? A estrutura funcional de gestão do saneamento de Portugal é muito bem feito, é muito bem elaborado, né? Desde o governo federal, passando pelas instituições, eles têm lá a APA, né, a Agência de Proteção Ambiental, tem a ERSAR, que é a agência reguladora, tem outras instituições que interagem entre si. Eles têm, se não me engano, dentro da APA, uma espécie de guarda
que faz a fiscalização dos mananciais, de proteção de mananciais, e a forma como tudo isso se interage entre si, com a legislação amparando isso e dando robustez para essa interação, e aí chega nas entidades gestoras, claro, com as regras que têm que ser cumpridas. Então, essa estrutura mais funcional mesmo de gestão que está antes da entidade, que começa realmente de um projeto político, de país mesmo, isso é muito legal de ver lá. E isso é refletido nas legislações, né? A gente tem, eu estava dando uma olhada nas legislações deles antes de ir para lá, e até em contato com a Alexandra, a CEO da GERI, ali ela tem um trabalho que fala um pouco sobre esse retrospecto de plano de segurança da água lá. E até 2015 era voluntário, era de caráter voluntário. Então, assim, acontecia a adoção de PSAs, até acontecia, mas era de uma forma menos organizada, menos ordenada. E a partir de 2015 ou 2017, se eu não me engano, uma diretiva da União Europeia que regulamenta isso e torna obrigatório uma avaliação de risco. Até o professor Vieira levou isso nos slides, né, que agora uma atualização dessa diretriz que está obrigando a análise de risco, a avaliação e gestão de risco até o ponto do consumo, né? Até dentro da casa do consumidor. Isso a gente não tem na nossa legislação, né? Então, lá eles falam da avaliação e gestão de risco já desde o manancial, tratamento, e agora essa legislação nova, que já está valendo, mas eles têm um prazo para se adaptar, vai falar de avaliação de risco considerando até o consumo predial, né? E ainda vai falar de parâmetros de qualidade como PFAS, como outros parâmetros que são bem mais críticos, que até a gente, em discussões internas, fala, ó, vai chegar no Brasil isso, a legislação brasileira, ela é, de certa forma, ela observa o que está acontecendo no mundo e traz para cá, adaptando a nossa realidade, que é difícil, né? A gente tem desafios com a legislação nesse sentido de fazer uma legislação única para um país tão heterogêneo como o Brasil. Mas então, assim, retomando, né, essa estrutura funcional, a legislação muito bem colocada nisso. Então, assim, outro ponto que eu sempre falo aqui que é um desafio para nós em termos de Brasil é a proteção de mananciais. Falando de segurança da água, né? De qualidade de segurança da água. Esse é um diferencial, né? Lá a gente olhava assim, a qualidade do manancial, cara, que qualidade. Você viu? É incrível. Espetáculo. É incrível. Espetáculo. E conversando com eles, até, né, dados de literatura, décadas atrás não era assim, né? Então, assim, a gente, enquanto entidade gestora, né, usando a terminologia lá, a gente, claro, vai pegar aquela água, aquela matéria-prima, que a água bruta é uma matéria-prima da indústria da água, vamos dizer assim, e vamos transformar aquilo num produto final, que é a água tratada de acordo com a legislação. Mas agora, a proteção do manancial torna isso muito mais barato, muito menos complexo, muito mais seguro, né? Então lá é muito mais presente essa cultura, né, de proteção de mananciais e como ela falou, né, tá presente, não foi ela, alguma dos nossos colegas lá, estar presente na União Europeia, né, fazer parte do bloco. Eu acho que é o início dessa estrutura funcional, porque a União Europeia ela vai lá ditar regras e dinheiro, e vai fornecer financiamento, vai fornecer subsídio. Então, o país que faz parte tem lá as possibilidades de financiamento, mas ele vai ter regras para cumprir, né? E até foi uma dúvida que eu levantei pro Jaime, se aquela estrutura organizacional era até uma diretiva, uma recomendação do bloco, da União Europeia, ou era particular de Portugal? E realmente, na verdade, eles têm as regras do bloco, mas eles que se organizam da forma como cada país acha melhor. Então, fica aí realmente um mérito de Portugal para organizar daquela forma e colher os resultados que a gente pôde ver ali, né? Eu achei que sempre uma das coisas que mais admirei lá é que poderia ver em qualquer córrego, em qualquer lugar que a gente foi, e a gente então não só foi a Braga fazer o curso, mas também, né, passeamos em Portugal, em outras cidades, e tu vê que essa é uma realidade, né, proteção de manancial, eu concordo muito contigo, trabalhei de outras formas, nunca vou me esquecer, há muito tempo atrás, trabalhava na universidade lá no sul, e aí fomos visitar uma região de captação de água, e aí quando a gente olhava, o pessoal preocupado com um monte de coisas, e o rio não tinha mata ciliar, recurso, era uma criação de bovino e tinha aplicação de defensivo, né, próximo a esse recolhimento. Cara, se você não resolve esse tipo de coisa, você vai querer que a sua água seja segura de que forma, tratada de que forma. Então,
O processo está muito anterior. E quando a gente passeava por Portugal, não importava qual recurso hídrico a gente estava, era límpido, era cristalino, era muito, muito bonito de se ver, independentemente. E a gente também visitou tanto nascente quanto foz de rio. E o processo era o mesmo. Você praticamente não enxergava uma diferença. Claro que é visual, claro, mas aqui a gente às vezes é tão ruim que a gente enxerga visualmente o problema que a gente tem no manancial contaminado que passou por qualquer cidade nossa, pela maioria das nossas cidades, em onde acontece esse tipo de degradação, né? Então lá realmente tinha essa diferença, assim, que era gritante, e eu concordo contigo muito nessa questão. Proteção manancial é algo que a gente precisa talvez repensar, ou talvez priorizar, não sei, para que realmente a gente tenha uma condição de ter água segura, né? Uma estação de tratamento, ela não é um perlim-pim-pim que eu faço lá uma mágica e sai uma água de boa qualidade e tá tudo bem, né? Exatamente. Quanto mais poluído, mais caro vai ficar o tratamento, mais complexo fica o tratamento, né? Então não tem, como se for, não tem solução mágica, né? É possível tratar. Como a gente tem falado sobre a área de reuso, né? Que é uma temática totalmente correlata aqui. É possível fazer um reuso não Inclusive a Sanasa tem umas experiências bem legais, né? Tem, realmente, tá crescendo bastante lá as nossas EPAR, né? Uhum. Tem 2 já em operação, uma terceira já contratada, e com essa terceira, que é a Inhumas, tem a EPAR Capivari 2, que já funciona desde 2010, 2011, a EPAR Boa Vista, mais recente, e em construção, em retrofit, né? Projeto de retrofit, a EPAR ET, a Inhumas, que vai se transformar em EPAR, a Estação Produtora de Água de Reuso. Aí, finalizando essa obra de Anhumas, Campinas vai ter 50% do seu esgoto tratado em nível de reuso, nível de EPAR, né? Isso é muito top. Vai ficar muito bom. Isso é muito top, né? Muito top. É um exemplo do Brasil, né? Com certeza. E talvez trazendo esse recorte pro Brasil, né? Trazendo essa ideia do Plano de Segurança da Água para nós aqui, em Campinas, né? Especificamente. Tu acompanhou todo esse processo, tu acompanha todo esse processo do Plano de Segurança, né? O que tu acredita é importante a gente ressaltar dessa questão do plano, tanto de uma ideia de implantação, como é que está Campinas em relação ao restante do país, do Brasil? Quais os desafios que o Diego encontrou dentro desse processo de implantação, né? Como que esse caminho andou aí, que a gente pode estar comparando, de repente, Campinas com outras cidades, e mesmo para quem está aqui, né? Para quem está em Campinas, o que representa, né, esse plano de segurança da água para um usuário, né? E quando eu olho para o usuário, claro, eu estou pensando lá no final, mas vamos pensar aqui que estamos entre profissionais, onde o plano de segurança da água é um trabalho a ser realizado e um caminho que eu acredito aí inevitável de acontecer ou de expandir, né? Então, dentro dessa linha, Diego, para que lado a gente pode começar falando sobre o plano de segurança e que lado tu acredita importante da gente ressaltar dentro dessa questão aí do PSA? Certo, Cara, primeiro eu retomo essa curiosidade, né, dos desafios que eu coloco. Eu tenho isso até em slides e apresentações que eu vou guardando, né, que eu já fiz, que eu tenho um slide final que eu coloco ali os benefícios, os resultados e coloco os desafios que a gente tem. Porque apesar de entender que a Sanasa tá hoje num patamar bem interessante, muito bom para o nível do Brasil, tem desafios, a gente tem que ter humildade de reconhecer que existem desafios que são realmente até inerentes a nós. Por exemplo, a qualidade da água bruta. Não está na autonomia da empresa de abastecimento, da entidade gestora, a controlar a água que chega. A gente consegue monitorar, a gente consegue lançar mão de ferramentas preventivas, de monitoramento, para você ter uma ação em tempo hábil, por exemplo. Mas a qualidade que chega, a gente não tem essa ação, né? Então, assim, é curioso isso. Os desafios que eu coloco são a qualidade da água dos mananciais, a legislação e a integração entre os stakeholders, as partes interessadas, né? Dentro do plano a gente tem ali partes interessadas, tanto internas quanto externas. Então a gente pode citar a CETESB, de São Paulo, que é a Companhia Ambiental de Fiscalização, setor saúde, que é o setor saúde no plano de segurança da água, ele é o norte, né?
o grande objetivo do Plano de Segurança da Água é o foco em saúde, e dentre outros. Então, o setor saúde, ele é o da onde pauta ali. Para mim, eu sempre busco muito estar próximo do pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, da Departamento de Saúde do Devisa. Então, assim, para a gente estar trabalhando em conjunto, entender quais são as metas, quais são os indicadores de saúde do município para pautar os indicadores e as metas do setor saneamento. Então, a gente busca tá nesse trabalho próximo, né? Então, tem essas partes interessadas. Então, assim, a integração entre essas partes interessadas, de fato, é um desafio. E aí que eu falo que a curiosidade lá eu vi a estrutura funcional, a legislação e uma entidade reguladora, que é a ERSAR, fazendo um trabalho bacana de mover essa engrenagem, né? Então, eu vi ali... Era muito claro isso, né? Elementos que são fora da entidade reguladora funcionando bem, que eu, antes de conhecer ali, vi como um desafio para nós aqui no Brasil, não só para a Sanasa, né? Uhum. Então, assim, de fato... e esses são os principais desafios que eu vejo hoje. Não dá para pensar no plano de segurança da água como uma bala de prata que vai resolver tudo. Não é isso. Eu sempre costumo falar isso também nas minhas apresentações, tanto dentro da Sanasa quanto fora, que eu falo assim, vamos desgourmetizar o plano de segurança da água. É uma sigla, virou PSA, mas vamos desgourmetizar isso. Nada mais é do que um sistema de gestão, né? Um sistema de avaliação e gestão de riscos, avaliação, gestão e comunicação, né? O tripé de riscos associado ao abastecimento de água. Então, só para contextualizar, até, né, o público de vocês, imagino que realmente tenha familiaridade com isso, mas para contextualizar, o plano de segurança, ele é isso, ele é uma ferramenta, um sistema de gestão de risco, avaliação e gestão de risco, que tem uma abordagem preventiva, que olha desde o manancial, desde a água bruta, onde você vai captar a água, passando por todas as etapas do tratamento até o ponto de consumo. Uma curiosidade também, lá em Portugal eles falam até a torneira do consumidor, né? Mas aqui a gente não tem a autonomia na legislação, a gente tem o controle, a garantia da qualidade e segurança até o ponto de consumo, que é na distribuição, no ponto de consumo da rede. Lá em Portugal eles não têm a figura da caixa d'água, né? Residencial ou no comércio. Aqui no Brasil a gente usa a caixa d'água. Então, assim, a empresa, a entidade gestora, ela tem essa autonomia até o ponto de entrega da água. Mas voltando no que você falou, do plano de segurança da água aqui, né? Além desses desafios que eu falei que eu vejo e que lá é essa similaridade que completa, além desse entendimento do plano de segurança da água como um sistema, como um modelo de excelência, um modelo de gestão, aqui em Campinas, na Sanasa, né? Não dá para falar de plano de segurança da água sem falar o nome de duas pessoas, de dois profissionais, que é o Romeu Cantuzio e a Adriana Eisenburg. Então, assim, eles começaram tudo isso há muitos anos. Acho muito importante a gente, né, reconhecer quem trilhou esse caminho, quem começou esse caminho. E graças a ele, realmente, a Sanasa foi pioneira em tudo. Graças a eles dois, a Sanasa foi pioneira nisso. O plano de segurança da água da Sanasa data oficialmente de 2012. Mas antes disso, desde a década de 90, tem registros disso, né? E sobre ações preventivas, ações no sistema de tratamento que são com foco preventivo, com foco em múltiplas barreiras, que é o que o Só não tinha o nome de plano de segurança. Exatamente. Só complementando, o plano ele pressupõe isso, pressupõe princípios de boas práticas, de múltiplas barreiras, você vai lançar mão de múltiplas barreiras e análise de perigo e ponto crítico de controle, como é feito na indústria de alimentos, né, da ISO 22000, é uma adaptação, entre aspas, à indústria da água. Então, essa metodologia de análise de perigo e ponto crítico de controle é adaptado para a água, né, para a indústria da água. Então, ações que têm a ver com isso, estão totalmente correlatas a isso, já eram implementadas antes de 2012. Mas foi em 2012 que o Romeu e a Adriana, de fato, né, foi oficializado na diretoria da Sanasa, com eles encabeçando os trabalhos, né? Então, é um trabalho que tem já bastante tempo nesse sentido e trazendo para hoje, assim, né, por todo esse caminho, e agora, né, que eu falei, eu tenho o privilégio de ter aprendido com eles e tenho a responsabilidade e a missão de conduzir o trabalho agora, e eu vejo que, assim, do entendimento de como é construído ali, a gente precisa olhar sempre para 3 principais fatores: adaptação, integração e sistematização. Eu penso dessa forma porque modelos a gente tem lá da OMS, da EWA, tem os guidelines, né, internacionais que falam sobre isso, os trabalhos do professor Vieira. Aqui no Brasil
tem vários guias, tem do Ministério da Saúde, tem da AB São Paulo, tem do PCJ, do Comitê PCJ, tem a BNT, a NBR 17080, que agora em 2023 publicou um guia de implantação de plano de segurança da água, excelente, por sinal, porque foi muito bom, foi muito no sentido de padronizar, né? Como uma NBR. Então, isso já tinha todos esses guias de excelente qualidade, mas aí uma NBR da BNT já dá essa padronizada. Então, foi muito bom isso. Então, assim, existem diversos modelos. Aí eu falo, a primeira coisa, adaptar. Por que adaptar, né? Porque cada sistema vai ser único. Não adianta seguir. Existe ali ainda a mais receita. no Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, você tem um sistema que pode ser água superficial ou subterrânea. O meu é superficial. Pode ser lêntico, pode ser lótico. O meu é lótico. Isso tem prós e contras, entendeu? Cada tipo de sistema vai inferir em perigos e eventos perigosos, na terminologia do plano, né? Que vai culminar em riscos diferentes. Aí você entrando no sistema, cada sistema pode operar de uma forma diferente, foi projetado diferente, né? A mesma coisa no sistema de distribuição. A gente pode estar falando de atender uma população pequena, média, grande. Então, assim, a especificidade de cada sistema é que vai dizer, existe um modelo que funciona, um modelo internacional, né? De acordo com a própria literatura, é globalmente reconhecido como a melhor forma, o melhor padrão para garantir a segurança da água, inclusive no desempenho do papel da ODS 6, principalmente, né? Enfim, só que aí, beleza, você tem lá um guia, mas não adianta você copiar, você tem que, de fato, adaptando para suas especificidades, para o seu sistema. Como você falou, a gente... Um fato curioso eu recebo, às vezes, pessoas, empresas de fora vendendo soluções, e muitas vezes ele fala assim, não, mas não precisa nem testar, porque isso aí é da Alemanha. Ou isso aqui foi testado na Suíça, que não sei o que. Eu falei, pô, eu não duvido. Justamente por isso precisa. Eu falei, não duvido da tecnologia, mas como que é a matriz ambiental lá, como que é aqui? É diferente, não é melhor nem pior, é diferente. Quais são as condições lá e as condições aqui? O cenário é diferente. Total. Entendeu? Então não é que vai ou que não vai funcionar, mas é muito importante eu fazer uma validação, né, para poder até levar para minha gerência, para o meu diretor. Eu falei, olha, esse equipamento aqui é bom, ele vai trazer a solução que a gente precisa. Então eu preciso, de fato, fazer uma validação. Então, assim, essas especificidades vão mudar absurdamente. Essa parte que você comenta aí do testar, a gente tem um caso industrial, mas onde o pessoal tinha uma tecnologia que funcionava muito bem na França. E acho que é França, né? E lá funcionava muito legal, ok, seguiu essa linha. É equipamento bom, é uma marca boa, funciona na França, vamos botar rodar aqui no Brasil. Não roda. Aqui a gente tem todo um cenário diferente, a qualidade da água é diferente, ela é contaminada diferente. Então, teve algumas coisas que mudaram. Eu achei muito legal o jeito que você vai tá abordando o PSA, porque deixa ele algo muito mais palpável. Às vezes, como você falou ali no início, tirar essa parte gourmet do PSA, eles parecem algo muito distante, muito difícil, muito requintado, e tem uma maneira mais simples, e o simples aqui bem entre aspas, de conduzir esse trabalho, para que de fato ele funcione, né? O Marcos elogiou muito o PSA da Sanasa no episódio que a gente gravou, e dá para ver que é porque tem uma trajetória também de muito tempo que isso vem se desenvolvendo e vem sendo refinado para chegar nesse plano que a gente tem hoje, né? Que eu acho que quando tu fala, Diego, uma das coisas que eu vejo muito é que quando tu pega algo padrão e você, então, aplica a tua situação, a chance disso virar um documento que nunca vai ser utilizado, ela é gigante. Agora, quando você pega e parte para esse teu primeiro ponto, que é a ideia da adaptação, você vai criar algo que a chance de que esse documento seja efetivamente praticado, ela aumenta muito. Sem dúvida. Né? Então, claro, a adaptação para mim é aquilo que pode muitas vezes parecer algo ruim, tá? Mas tem um equipamento da Alemanha, eu vou ter que adaptar esse equipamento. Não. Eu vou estar fazendo algo à minha realidade. E aí sim, a tecnologia vai poder desempenhar aquilo que ela de fato se propõe a desempenhar. E eu acredito que no plano de segurança é a mesma coisa. Né? Se eu não tiver essa etapa de adaptação, a chance que eu tenho, e aí eu vi isso muito acontecer em coisa nada a ver com plano.
Mas que no fundo é a mesma coisa. É com os planos de resíduos sólidos, né? O Rio Grande do Sul, infelizmente, enfrentou uma época em que eu tinha uma empresa em que ela fez 110, eu acho, que planos municipais de resíduos sólidos, né? E aí, cara, o que acontecia? Era um Ctrl+C, Ctrl+V, mudava minimamente alguma coisa, né? E aí, claro, essa empresa, ela tinha condições de fazer muitos planos a um preço razoavelmente baixo. E quem de fato queria construir um plano não conseguia, porque numa licitação, como é que eu vou ganhar de alguém que está fazendo algo, né? Resultado, né? A maioria, eu vou te dizer que a esmagadora maioria, não conheço todos, mas dos municípios que optaram por essa opção, tiveram um plano que não serviu para nada. Entendi. Mas é isso, você falou de ser simples, mas eu acho que é por aí. É simples, mas não é fácil. Justamente porque ao longo do caminho vão ter esses desafios, né? Da outra parte que eu falei, a integração, né? Aí é um grande desafio. No sentido de... Até retomando, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu falei dessa apresentação que eu fiz na CETESB, que quando eles me chamaram, foi um evento na CETESB que foi em comemoração do Dia Mundial da Água, esse ano agora em abril. E aí eles falaram, trazer uma apresentação, se eu podia trazer uma apresentação sobre como implementar e monitorar. E aí eu tava até conversando com o Marcelo antes aqui sobre isso, porque normalmente eu levo a apresentação do PSA com algum recorte, com algum objetivo, depende do público-alvo, depende do congresso, depende da proposta. E como implementar e monitorar. E foi daí realmente que eu, né, lancei mão do que eu entendo, né, desses 3 fatores, que é adaptação, integração e sistematização, para tirar do papel. É exatamente essa frase que eu levei lá, porque senão fica um documento. Né? Então, assim, eu acho que a junção desses 3 fatores, a adaptação, a integração e a sistematização, é um desafio fazer isso, mas é isso que tira do papel. É isso que deixa de ser um documento de papel. Porque, dando continuidade, a adaptação seria isso. Olhar para o modelo, mas você vai ter que fazer a adaptação para o seu sistema. Realidade. A integração é o que eu falei que é um dos grandes desafios. Integrar as partes interessadas, as partes envolvidas, são muitas, né? E diferentes. Internamente. Falei, na Sanasa, no caso, a gente tem uma empresa que tem 50 anos, 51 vai fazer agora, e isso enquanto Sanasa, né? Existe antes, no departamento, mas enquanto Sanasa. Então, lá a empresa foi crescendo a estrutura e tudo mais. Então, assim, ao longo do processo de tratamento, do sistema como um todo, você tem gerências e coordenadorias envolvidas no processo, tanto processos diretos no tratamento, processos indiretos. Então, assim, cada uma dessas partes tem que estar integradas dentro desse propósito, certo? Isso só falando de partes internas, mas de partes externas, como a gente comentou, seja a CETESB, que é o órgão fiscalizador, seja o setor saúde do município ou do país, que é o Ministério da Saúde. No caso de Campinas, por exemplo, a nossa captação é no Rio Atibaia. Tá próximo ali, nosso ponto de captação, ele é próximo da rodovia Dom Pedro. Então, assim, a concessionária que cuida da concessão ali é uma parte que a gente tem um contato, porque... Daqui a pouco tem um acidente, alguma coisa... Exatamente, eles de fato têm um plano já de ação e emergência deles, então tem que estar, né, a gente tem que estar em contato com isso. Imprensa, os próprios consumidores, os principais, né, nosso principal objetivo, que é a saúde do consumidor. E como um cliente, o primeiro objetivo do plano, como a gente fala, é a saúde. Então a gente tem que pensar em primeira coisa em saúde pública, quando se fala de segurança hídrica, de um plano de segurança da água. Mas ao mesmo tempo é um cliente, entendeu? Ele tem que estar satisfeito não só com a água, com o serviço de forma geral. E é legal que vocês vão fazendo isso porque, cara, no final das contas vocês também são clientes. Às vezes a gente fala tanto, por exemplo, das pessoas que estão ali na companhia de saneamento, cara, elas moram na cidade, elas são consumidoras também daquela água, então tem todo um pacote, um propósito como um todo disso tudo, né? Então, exato. Bacana. Então, assim, aí fazer essa integração entre todos esses envolvidos e, por fim, sistematizar, né? Tornar aquilo sistêmico realmente dentro da empresa. E para tornar sistêmico, por exemplo, a gente não tem no Brasil uma figura de uma ERSAR, por exemplo, uma figura de uma agente reguladora que faz esse papel. É algo que está sendo realmente discutido isso nos grupos, né? De a gente no Brasil organizar estruturas como essa, mas hoje a gente não tem isso. Então, essa sistematização, como que a gente faz lá dentro? Primeiro, todo o processo, todos
todo o arcabouço do plano de segurança da água, os planos de controle, os planos de ação, eles são registrados dentro do sistema de gestão da qualidade, da ISO 9001. A Sanasa, ela é certificada ISO 9001 desde 2004. Então, é bastante tempo aí, é algo que está na cultura da empresa, a gestão ISO 9001. Uhum. Então, todas as ações do plano são vinculadas a ela. Além disso, o plano também é vinculado ao planejamento estratégico da empresa. Então, mais um elemento ali, de um cerne ali da empresa. O plano de segurança da água também é vinculado, é incorporado ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Campinas. E também presente na agenda ESG da Sanasa, entendeu? Tá lá como um tema material, tá lá como um tema relevante dentro da agenda ESG. Então, assim, integrando, colocando as ideias, os conceitos do plano dentro de outros conceitos que já são sistematizados na empresa, a gente vai caminhando dessa forma para ter uma maior robustez de ação também. E quando a gente olha para todo esse trabalho, né, de criar um plano que efetivamente ele tem efeito, impacto na qualidade de água, como que tu encara justamente claro, a gente hoje tem plano, então pensar isso como uma situação em que não há, para Campinas isso não é possível, porque há, né? Mas na tua ideia, né, como um técnico que trabalhou na construção, trabalha no monitoramento, né, na atualização, enfim, do plano, como que tu encara a importância do plano, o que o plano traz de melhoria e até na ideia de compromisso ou ação de cada dia de um profissional dentro de uma companhia de saneamento que tem um plano, um PSA, e talvez comparando com uma que não tem, né? Dentro, claro, da tua visão mais macro, quando tu olha para talvez aquela empresa que não tenha, né? Essa diferença. Como é que é o profissional dentro de uma empresa em que o plano de segurança efetivamente é seguido, é o dia a dia, que eu imagino que é o caso da Sanasa. Eu acho que o grande diferencial ali, como eu falei, não é o plano que vai resolver todos os problemas do mundo, ele vai documentar, ele vai colocar num modelo de gestão todas as situações, ou pelo menos busca colocar todas as situações que podem acometer, todos os riscos que podem acometer o sistema. Mas, até trazendo um exemplo lá, que a própria Alexandra trouxe da AGERE, né? Uhum. Eles tiveram o apagão na Espanha, mas que refletiu em Portugal. E aquilo, ela conversou lá com a gente, né? Olha, isso não estava muito bem estabelecido no plano de segurança da água deles. Então, assim, por mais bem feito que estivesse o plano de segurança da água de uma empresa de excelência, numa empresa de Portugal, sempre vai ter alguma coisa. Porque quando a gente fala de emergência é algo que a gente não espera. Né? Se a gente esperava, não é emergência. Então, assim, mas a ideia é mapear todos os possíveis riscos e que a gente entende, seja com base em literatura, com base no histórico, para estar preparado para problema. Por isso que eu falo, né? Às vezes eu falo isso lá dentro. É chato, às vezes, você chegar no PSA, assim, a ação, a execução exige que você esteja em contato com as áreas, a área de campo, principalmente. Mas a ideia não é chegar falando de problema, mas ao mesmo tempo, a ideia é você falar sobre o que pode acontecer para poder se prevenir, né? Infelizmente acaba soando como, falar de problema, né? Mas na verdade não. Esse cara tá imaginando coisa aí que tá botando a tua história, né? Caraminhola na cabeça, que não existe. Exato, mas na verdade esse é o principal intuito. Até para construir, para fazer o mapeamento de risco, eu, né, na época, reunia com os coordenadores de cada área e pedia até para ele chamar sempre um ou dois líderes de equipe, que eles chamam lá, pessoas da operação que tenham bastante experiência. Pra gente juntos, falar assim, olha, confrontar tudo que tem na literatura e com a nossa prática. Então, todos esses possíveis perigos, esses riscos... essa adaptação que você falou. Porque sei que tem um monte de problema. Qual que é a chance de acontecer aqui? Aconteceu o apagão na Europa. Qual que é a chance que a gente tem aqui? Como que a gente se prepara? E aí tu vai definindo as prioridades. Exatamente. Então, assim, a ideia era o passo a passo, né? Como eu falei, a gente olhar para o plano como um modelo ali, você vai só seguir, beleza. Então, o que ele fala lá? Identificação dos perigos. Então, quais são os perigos que pode acometer aqui? Se você pegar a literatura, fala, se o vulcão entrar em erupção. Para alguns países isso é um problema. Para nós aqui não é
né? Não é o caso que, né? Tem muitos outras coisas que não é o caso de vulcão. Entendeu? Então, assim, então a gente olha para a literatura e faz essa avaliação. E, principalmente, falei, na parte prática. Por isso que eu falo a importância do pessoal que está no front ali. Eles estão ali, na Sanasa é muito comum, pessoas há 10, 20, 30 anos. Então, fala, minha sorte é trabalhar ali com profissionais que conhecem muito do que fazem. Essa é uma sorte... Já viu muita coisa acontecer. Exato, eles têm muita gente que tem experiência ali, tanto de cargos de gestão quanto de operação mesmo. Então, o pessoal da operação tem uma experiência muito bacana que não tem no livro, né? É só nos anos que eles estiveram ali mesmo, e isso é muito importante. Muito importante reter esse conhecimento, fazer a transição, se vai aposentar, vai sair da empresa, passar esse conhecimento, porque não vai achar em caderno, em livro. Não. Então, assim, a gente ia conversando e tentando mapear esses possíveis perigos e eventos perigosos, como diz o plano. E aí sim, que você falou, né? Qual que é a chance de acontecer, que é a matriz de risco. Qual que é a probabilidade de ocorrência versus a severidade da consequência. Para cada perigo identificado ali, a gente coloca nessa matriz e entende, com base no nosso histórico, que tem um histórico grande de monitoramento, com base em literatura, e entende qual que é esse score de risco. E então, depois faz a definição de ponto de controle crítico, né? Que é onde não pode falhar, vamos dizer assim, né? Onde é aquele risco, ou melhor, aquele perigo que representa um risco, onde que ele está sendo controlado, em que etapa do sistema aquilo foi desenhado para ser controlado, ou depois daquela etapa não tem nenhuma outra etapa que é capaz de eliminar esse risco ou de reduzir ele ao nível aceitável, vamos dizer assim, né? Então essa é a ideia, conversando com cada um dos profissionais, e isso tem que ser feito revisões e tudo mais, né? E é até interessante falar sobre essa questão de risco aceitável, né? Foi uma questão que eu levei lá para a professora Ana Silva, para o professor Vieira, porque a gente no Brasil, na nossa legislação, a gente não tem de uma maneira explícita qual que é o nível de risco aceitável. Então, nos Estados Unidos, com o EPA, eles têm lá 10-4, por exemplo, que eles entendem que esse é um risco aceitável. Então, 10-4, ou seja, um caso em 10 mil de determinada situação é aceitável. Isso é normal, né? Na indústria de alimentos tem isso, não é nenhum problema, vamos dizer assim, é algo comum de se usar uma ferramenta matemática com avaliação de risco, até que é aceitável. A OMS usa lá o Daily 10-6 para entender qual que é o nível de risco aceitável. Então, o Brasil não tem explícito na literatura esse nível de risco aceitável. Tem na nossa legislação, se a gente for avaliar, os parâmetros de qualidade de processo, como estão dispostos lá, está implícito ali o nível de risco aceitável baseado nessas do começo de fora, mas não é explícito, porque a gente não tem esse comportamento. Então, a ideia com o plano identifica os riscos, os perigos, classifica os perigos, classifica e prioriza os riscos, determina os pontos de controle crítico ali, estabelece os limites, né, para cada ponto. A gente trabalha com limite crítico e limite operacional, por exemplo. Falar que qual a diferença? O limite crítico onde não pode chegar. O limite operacional tem uma margem de segurança, vamos dizer assim, para o limite crítico daquele parâmetro, daquele ponto. Então a ideia é trabalhar com essa ideia, com margem de segurança. E depois disso, colocar isso na gestão de rotina. Então, assim, olhando para esse resumo que eu falei agora aqui, é aquele resumo do plano. Mas agora, na prática, na teoria, a prática é outra, né? Como diz a frase. Então, aí depois a gente coloca isso em planos de gestão. E esses planos de gestão vai ao encontro daquilo que eu falei agora há pouco. Eles estão todos registrados no Sistema de Gestão da Qualidade da ISO 9001. Então, todos os planos de gestão, feito todo esse arcabouço, lá no documento está publicado, pode ser acessado lá, né? A gente tem esse mapeamento de riscos e aí uma espécie de ficha, vamos dizer assim, grosso modo, uns cards assim, com toda essa documentação, de forma resumida, porque senão já é grande o documento e ficaria muito maior. Então tem lá qual que é o perigo, o evento perigoso, o score da matriz de risco, qual que foi o efeito score, onde que é o ponto de controle crítico, quais são as possíveis consequências daquele risco se ele não for eliminado ou pelo menos reduzido ao nível aceitável. E ele tem lá os planos de controle, os planos de monitoramento e plano de ação. Esse plano de ação, a ideia é colocar quem que vai fazer, né? O que, exatamente. Exatamente, é isso aí. Quem faz, quando faz, o que faz, quem é o responsável por analisar, quem é o responsável por validar, entendeu? Então, assim, de certa forma, o que se busca com isso é
que não existe risco zero. Não existe. Qualquer lugar do mundo, qualquer setor, não é só do Brasil, da Sanaz, da água, qualquer situação, né? Então a gente olha para os riscos e lança a mão de ferramentas para mitigar e para eliminar esses riscos. E tentar colocar ali quais são os indicadores, quais são os processos, parâmetros que me mostram que aqueles riscos causados potencialmente, né, não necessariamente acontecem, mas potencialmente estão sendo controlados. Então, a ideia do modelo, né? Mas é isso, o desafio de realmente colocar em prática e ser uma ferramenta preventiva. Duas coisas, Diego. Uma pode ser uma questão muito, muito básica e uma confusão minha, me perdoe se estiver nesse caminho. Quando a gente fala de plano de segurança da água e a gente olha para a questão de atendimento de padrão de qualidade de água servida, né? O plano tem algo em relação a isso como indicador, por exemplo, como... De novo, lá eu vi uma questão muito forte da segurança da água associada a essa questão de tantos percentual, né, chegando próximo de 100% do atendimento da qualidade de água durante o tempo de execução. O plano tem alguma coisa em relação a isso, assim, especificamente? Conformidade com a legislação. Conformidade com a legislação, qualidade da água e parâmetro limite máximo permitido e o atendimento desse limite máximo em termos percentuais, por exemplo. Isso está no plano ou não está no plano? Sem dúvida. É uma parte fundamental. Fundamental. Até contextualizando, né? Antes de existir essa ideia, esse modelo do Plano de Segurança da Água, que começou em 2004 lá na OMS, uma das limitações era justamente essa. A conformidade, uma coisa é você fazer uma análise de controle de qualidade, ou seja, fazer a conformidade daquele parâmetro, daquela amostragem ali, daquela amostra com uma legislação, com um padrão. Ok, é necessário, é fundamental, só ela não é suficiente. Porque quando você vai fazer essa análise, a água já foi distribuída, né? Esse é um ponto de limitação. Outro ponto, no que diz respeito à amostragem mesmo. Por mais que você siga a legislação, todo mundo segue, né? A gente segue, obviamente, a gente faz até além da legislação, além do mínimo esforço, né? Parafraseando aqui o nosso diretor. Então a gente faz além na questão quantitativa e qualitativa, a gente faz parâmetros que já caíram, a gente mantém, a gente faz mais amostra do que o N necessário para a nossa população de Campinas, mas mesmo assim, se você olhar, essa é uma outra limitação, né? Da origem do Plano de Segurança da Água, que culminou com a origem, por mais que você faça o plano, nunca vai ser 100%. Você faz amostragens e tenta varrer o máximo possível. E é isso que tá certo, é ok. Só que ainda assim, como eu falei, ela é fundamental, mas é insuficiente. E quando você olha para os parâmetros, seja microbiológicos ou químicos, que são os parâmetros de legislação, os microbiológicos, historicamente, a gente faz análise de indicadores, né? Então, todo mundo conhece lá os coliformes, termotolerantes, a E. coli, que é o principal indicador de contaminação fecal. Ela não é patógeno em si, ela é um indicador. E aí você tem uma limitação. Para bacteriológicos, ok. Agora, ela não é necessariamente o melhor indicador para outros tipos de contaminantes, como protozoários e vírus. Então, você pode até ter um indicador de contaminação bacteriológica zerado e ter uma contaminação por protozoários patogênicos. Enfim, então, outra limitação. No âmbito dos químicos, então, nem se fale, né? Porque a quantidade de químicos que surgem a cada ano, a química analítica não consegue acompanhar, não dá para fazer análise de tudo, não tem, impossível. Impossível. Fora a combinação entre eles quando já estão numa matriz ambiental. Então, assim, a ideia, essas limitações que culminaram com a proposição do plano lá atrás pela OMS, nesse sentido de mapear os possíveis riscos e aí ir mitigando e eliminando, quando possível, esses riscos. Então, a gente busca muitas vezes a ideia da segurança em percentual de atendimento desses padrões, mas que a insuficiência disso, ela justamente vem com a cobertura do plano, né? O plano vai atender essa questão de que, sei lá, eu tenho lá, Campinas tem 98% de atendimento dos padrões, né, de qualidade, top, que eu via isso muito lá em Portugal, né? Por exemplo, lá, era uma coisa que a todo momento você falava, água aqui é segura, água aqui é segura, água aqui é segura. Mas é muito forte, né? Beba água da torneira. E aí eles associavam isso a esse percentual de atendimento, né? E quando tu traz a questão do plano de segurança, ele justamente tá por trás disso tudo para que, na realidade,
esse percentual de atendimento, ele realmente represente algo seguro. Então, só o padrão de atendimento, o percentual de atendimento aos padrões, não é o suficiente, né? E é isso que tu coloca, na verdade ele não é suficiente, mas ele tem como base, como pano de fundo, o plano que vai garantir com que isso que não é suficiente me garanta de fato uma água de segurança que também atende os padrões, como, claro, uma questão básica, tem que atender os padrões, né? Mas o fato de não necessariamente atender o padrão não seria uma questão de segurança, mas toda outra situação que está associada ao plano que vai indiretamente, tá? Não sei se essa palavra é certa, mas indiretamente fazer com que a tua água seja segura, talvez mesmo nem sempre atendendo a um padrão de qualidade. A conformidade vai ser como se fosse, a conformidade ao padrão vai ser o selo final ali, né? De que tá tudo ok realmente. Mas ela tá junto ali, a conformidade do padrão de qualidade, a satisfação do cliente e a própria regulação desse plano, isso tudo forma ali uma tríade, vamos dizer assim, de execução do plano, né? Então, assim, o resultado, sem dúvida, a gente também tem tudo isso. Inclusive, a gente tem, no nosso caso, é um laboratório próprio, a gente executa 99% da portaria. Então, recentemente, aí foram feitos investimentos grandes ali no laboratório, tem equipamentos realmente de muita tecnologia ali para realmente cumprir a portaria praticamente 100%. É até diferente lá do caso de Braga. O de Braga, eles terceirizam, eles têm um laboratório próprio deles para fazer análises mais de processo, mais de rotina, mas o oficial, vamos dizer assim, é terceirizado por outro laboratório. Uhum. Entendeu? A gente tem aqui um laboratório próprio que faz todas as análises e ainda estamos no caminho aí de fazer acreditação pela ISO 17025 também. Para poder garantir. Tá caminhando isso, exatamente. Muito massa, muito massa. A gente já tá aqui com quase 1 hora de novo de episódio. A gente não vê passar a hora, não sei você. E espero que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, também tenha ficado com essa mesma sensação de que a gente já está aí bastante tempo falando sobre esse assunto. E para a gente, acho que finalizar aqui, né, Diego, algum recado, algo mais que você queira falar ou colocar sobre essa questão do plano de segurança da água, ou qualquer outra informação que tu acredita ser relevante aí para que a gente possa fazer, vamos dizer assim, o caminhar aí para esse fechamento. É uma motivação, digamos assim, para quem trabalha em alguma companhia e está querendo fazer esse movimento, né, iniciar esse movimento do PSA dentro da companhia, assim, qual que seria a motivação, a incentivação que essa pessoa poderia ter aí para chegar nesse nível de excelência que a gente vê na Sanasa. Certo. Cara, eu atribuo, assim, essa robustez, esse sucesso que a gente pode chamar assim do nosso desenvolvimento ali, a essa questão que eu falo que, né, no meu entendimento, é essa tríade de adaptação, integração, sistematização, entender e colocar em prática isso que eu falei. Esse é o desafio de tirar do papel, esse é o desafio que tira o plano de segurança do papel e realmente coloca em prática. Um outro fator que eu acho que é muito preponderante para o sucesso nosso ali é a questão da certificação pela ISO 9001, que eu falei desde 2004, que é um trabalho até que o gerente Alessandro Tesner esteve lá com a gente lá em Portugal, ele toca esse trabalho há bastante anos, ele é o gerente responsável pela gerência de gestão da qualidade. Então, eu acho que ter esse enquadramento de gestão de ISO 9001 ajuda muito, porque muitas coisas já estão acontecendo, você só organiza, que eu falo, não é inventar a roda, não precisa inventar a roda para poder fazer isso, no caso do plano de segurança da água, né? E outro fator muito importante é o apoio da alta gestão. Eu acho que isso é fundamental e até faço um paralelo aqui da empresa lá que a gente conheceu em Braga, depois do evento, né? Aqui já no Brasil, eu tive a oportunidade de continuar as conversas tanto com o professor Vieira quanto com a Alexandra, e ela mandou para mim a tese de doutorado dela. Então, assim, ela tem uma tese de doutorado falando sobre plano de segurança da água. Políticas no setor de água, o nome exatamente é política no setor de água, como plano de segurança da água, plano de segurança da água como ferramentas de avaliação de risco. Então, assim, ela é presidente da empresa que tem uma tese de doutorado falando sobre essa ferramenta. Então, assim, dada a importância que eles dão lá,
e a importância que a autogestão dá lá. Então, assim, na Sanasa a gente tem esse apoio, como eu comentei no começo. Então, acho que esses 3 fatores, né? Esse modelo que eu entendo que encaixou ali com adaptação, integração, sistematização, a certificação e o apoio da autogestão é muito importante. Inclusive, no trabalho dela, de doutorado, ela, dentre os argumentos, dentre os objetos de pesquisa dela, ela vê lá em Portugal o que foi, quais são os fatores preponderantes para as empresas terem, de fato, implantado o plano de segurança da água. Tem aquela questão que eu falei da obrigatoriedade, até então era voluntário, depois passou a ser obrigatório, mas ela associou o tipo de governança da empresa, se é pública, privada, ou se eles chamam de burocracia interna, que é tipo um DAI nosso aqui, o tamanho da empresa, a população que atende, eles medem lá por volume de água distribuído. E certificações. Então, aí foi tipo de governança, empresa pública ou privada, são as que mais são propensas, de fato, a desenvolver um modelo de gestão de risco como esse. No caso, a gente é uma empresa de economia mista, está dentro disso. População, tamanho da empresa, as maiores têm mais propensão, têm mais facilidade de recursos para desenvolver. E a questão das certificações também. As empresas que têm lá desenvolvido têm a certificação de 9001, eles têm acho que 14.000 também, ambiental. Então, tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui, entendeu? Então, acho que esses fatores, de fato, coincidem com a experiência de lá, de execução lá, e culminam com um resultado satisfatório aqui. Muito legal. Show. Muito massa. Diego, a gente gostaria de te agradecer imensamente, agradecer a você, a Sanasa, claro, por o tempo dedicado aqui, por a discussão de um tema que eu gosto bastante, né? Tive essa primeira contato, vamos dizer assim, mais íntimo lá com o Marcos, no nosso primeiro episódio aqui, marcante para nós, muito legal, e todo esse trabalho que foi feito lá, e agora aqui a gente trazendo esse tema novamente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte, né? Eu acho que os Heineken gostariam de mandar um abraço a todos os nossos colegas do curso Ligas, que foi realmente uma experiência diferenciada, né? Então, fomos carinhosamente denominados pelo nosso colega Carlos nesse novo formato de nome, de sobrenome, né, que a gente tem, mas que de fato representou muito o que foi o curso, né? Algo que é sério quando tinha que ser, profundo como ele foi, né? E ao mesmo tempo leve e tranquilo para a gente criar essa rede de amizade, network, que foi muito diferenciada lá no curso, né? Então a gente realmente tem que enaltecer aí todo o processo, em Beck, Instituto Rios de Água, professor José Vieira, Ana Silvia, Sim. Enfim, né? O Anderson, que realmente tocaram aí esse processo que foi muito, muito legal, e a gente ainda com o grupo lá ainda reverbera, né, várias informações. Certamente esse nosso episódio vai para lá, e assim como o que a gente fez com a Go Associados, realmente aí um retorno bastante legal, né? Os colegas realmente parabenizando, incentivando, etc. Aí o trabalho que a gente vem fazendo. Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço carinhoso aos nossos colegas, né, vindo aqui dos Heineken, para os demais colegas do curso Ligas. É isso, fiquem ligados aí, obrigado pela atenção. Pode passar o recado final aí. Fica à vontade, fica à vontade. Agradecer aqui vocês pela oportunidade. Pô, muito prazer estar aqui com vocês, como eu falei no começo, conversando sobre esse tema tão importante aí. Eu tive a oportunidade, eu conhecia o podcast um pouco antes de conhecer vocês, eu tinha assistido o episódio do Marcos, deixa eu até um abraço pro Marcos aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer ele num congresso lá no Uruguai, que era sobre water safety, sobre segurança da água, uma conferência de segurança da água, foi muito bacana. Então tive a oportunidade de ver alguns episódios antes de conhecer vocês, né? Então, pô, um prazer estar contribuindo aqui um pouquinho para poder compartilhar um pouco de como a Sanasa tá buscando fazer, né, essa questão de segurança hídrica. E, cara, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da Sanasa também, por ter não só a questão de Portugal, mas por apoiar todos esses trabalhos e de fato, destacar aqui os prêmios que a Sanasa tem recebido mesmo, seja com relação à universalização. A Sanasa está universalizada de 10 anos já, antes do prazo, né? Já foi universalizada. Todas as conquistas recentes que a gente tem tido, as certificações, enfim. A Sanasa ela tá já no 3º ano consecutivo em primeiro lugar no prêmio Acertar, que até é legal falar isso, que é um prêmio que é um programa que verifica a exatidão e a confiabilidade dos dados que a gente publica. Então, todos os dados que a gente publica são, de fato, verificados. Enfim, nos últimos 4 anos foram trocados
mais de 450 quilômetros de rede e novos reservatórios, tem tudo a ver com segurança da água, que é o tema que a gente cuida disso, né? E assim, que culminou de fato com essa posição aí, em primeiro lugar no Trata Brasil. Então assim, é mais realmente sempre trago isso, né? Ter a humildade de reconhecer que tem desafios, tem coisas ainda assim a melhorar, mas ter também o orgulho e a satisfação de fato de poder representar e poder levar esse trabalho aí, compartilhar um pouco com todo mundo. E, como vocês falaram, para os colegas, não só do grupo do Ligas, né? Mas para todos os colegas da área aí, quem tiver interesse, a gente pode realmente estar de portas abertas para conversar, para trocar experiências, para poder impulsionar cada vez mais o cenário aí de segurança aí do Brasil. Muito importante. Perfeito. Agradeço a oportunidade aí. Valeu, a gente que agradece. Vou tomar uma Heineken aí. Bora. Agora é final do episódio, vambora. E as portas do podcast também estão abertas aí, a gente ainda quer gravar mais coisas com a Sanasa. No curso a gente começou algumas conversas, então perfeito. Fiquem ligados aí que vem coisa boa. Feito, gente. Grande abraço aí. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. Feito.